e nova terra. Último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 7. Se você achou, diga amém. Amém. A palavra do Aleluia. Senhor diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Vou repetir a leitura. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Te louvamos por essa oportunidade, Senhor. Te louvamos pela tua igreja. Te louvamos pela tua palavra que será ministrada. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos e determina, Senhor, toda sorte de bênção e vitória para o teu povo, para a glória do teu nome, Jesus. Toma o seu assento. Queridos, amados em Cristo Jesus, nós temos ao longo da história sagrada aproximadamente 8.000 promessas ou muito mais promessas de Deus nas Sagradas Escrituras, mas eu quero nesta noite, em rápidas palavras, mencionar pelo menos 3 promessas, e são 3 promessas aos herdeiros de Deus. Eu gostaria que você entendesse o título e esta palavra, e você vai observar a importância que você tem no reino de Deus. É claro que nós batalhamos, nós lutamos aqui, alcançamos por nossos ideais, objetivos, uma meta de vida, mas a grande realidade é que além da nossa perspectiva de vida, existe algo glorioso, maravilhoso, extraordinário para você, que é o céu de glória. As coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos não ouviram, e nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. E eu quero te dizer nesta noite que existe algo muito especial, existe algo extraordinário, existe algo maravilhoso que está aguardando por mim e por você, se nós perseverarmos até o fim na presença do Senhor. Eu sei que às vezes em meio à caminhada acontecem algumas situações, acontecem alguns problemas, acontecem alguns momentos difíceis em nossa vida, e você pode dizer: irmão, parece que eu tenho lutado tanto, tenho buscado por um objetivo e eu não consigo alcançar este norte, eu não consigo tomar algumas decisões, parece que algumas coisas na minha vida não dão certo, parece que eu luto tanto nesta terra, parece que eu estou remando tanto e não chego lá. Deixa eu te falar uma coisa: quem está no teu barco é Jesus, e Ele está te conduzindo à pátria celestial. Tudo que passamos aqui, tudo que vivemos aqui, é uma experiência, é um tempo, é um momento, e este momento já está próximo do fim. E quando este fim chegar, será glorioso para mim e para você saber que tudo que aconteceu neste mundo, tudo que aconteceu nesta vida, foram coisas passageiras, foram coisas momentâneas, e o que Deus tem para mim e para você é coroa de glória, é uma pátria nos céus. Você é salvo, você é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, e daqui a pouco esse Jesus que você tem servido, esse Jesus que você tem louvado, pregado, adorado, é com Ele que você vai se encontrar. E se você crê, levante as suas mãos comigo e glorifique a Jesus Cristo. Nós temos aqui 3 promessas: um nome e um título glorioso. Segunda promessa: um corpo glorioso ou glorificado. E terceira e última, um lugar glorioso. Quando eu falo desse nome ou desse título glorioso, eu preciso me lembrar de Lucas, nos primeiros 24 versículos do capítulo 10 de Lucas, aonde houve a chamada missão dos 70 discípulos. Esses discípulos foram enviados com uma missão específica: levar, propagar o Evangelho, falar do Evangelho do Senhor. E nessa missão específica estavam esses discípulos com uma pretensão, com um propósito: levar a palavra, e através dessa palavra os demônios serem expelidos, as pessoas serem curadas e o Evangelho do Senhor alcançar todos os lugares. E muito contentes eles foram, determinados e alegres para esta missão. E quando Jesus designou de 2 em 2 esses discípulos, e indo eles, realizando o propósito do Senhor, esses discípulos voltaram cheios de alegria e reportaram ao Senhor Jesus tudo o que tinha acontecido. E com grande alegria eles chegaram dizendo: olha, Senhor, as pessoas foram curadas, os demônios foram expelidos, vidas foram alcançadas, e houve uma alegria muito grande no coração desses homens. Mas a grande verdade que Jesus disse para ele é: olha, escutem bem, não vos alegreis porque os espíritos imundos se submetem a vocês, não vos alegreis pelas curas, não vos alegreis pelos milagres, não vos alegreis
Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos com Deus. Amém. E quantas das vezes batalhamos e lutamos pelo nosso nome, não há problema nenhum em termos uma pretensão em nossas vidas. É claro que aqueles que foram separados diáconos para a casa do Senhor pensam um dia em ir ao presbitério, e os presbíteros a evangelista, e evangelistas a pastores, e assim sucessivamente. É claro que você louva e você quer um dia ter o seu nome reconhecido, e não há problema nenhum nisso. É claro que você que prega queria ter muito o seu nome conhecido, queria que Deus soprasse o seu nome às nações, mas eu quero te dizer, isso não é tudo. Aleluia. Saiba muito bem, queridos, que nós vivemos em busca de construir algo aqui. Eu sei muito bem que às vezes no meio da caminhada nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados por não conseguir realizar os nossos propósitos. E às vezes você vai orar a Deus, indagar, questionar ao Senhor e dizer: Senhor, parece que ninguém se lembra do meu nome, parece que o meu nome está esquecido, parece que ninguém me chamou, ninguém me atendeu, ninguém ouviu minha voz, parece que eu estou esquecido aos olhos humanos. Mas nesse exato momento, os céus olham para você. Nesse exato momento, o Cristo crucificado e uma vez ressuscitado dos mortos olha para você e diz: meu filho, independente das suas pretensões, independente do que alcançares na terra, teu nome já está escrito no livro da vida, teus pecados já foram perdoados, o seu nome está comigo, eu me lembro do teu nome todos os dias. Uma das coisas que você precisa entender sobre o nome é que se o teu nome não é chamado nas melhores reuniões, se o teu nome não é chamado entre os familiares, se o teu nome não é chamado muitas das vezes pelas pessoas que você ama, daqui um pouco mais o teu nome será chamado no livro da vida. Daqui a pouco o próprio Jesus vai chamar você pelo nome e vai te dizer que você é herdeiro da pátria celestial. Presta bem atenção, meus irmãos. Vivemos um mundo conturbado, vivemos um mundo corrido, acelerado, onde muitas pessoas se desesperam, matam, morrem pelo seu nome. Mas a maior alegria de todas, a maior alegria que podemos cultivar na nossa alma, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E a certeza de ter o seu nome escrito no livro da vida, a certeza de ter o seu nome escrito com Deus, é aquela que Jesus disse: ei, se o seu nome foi esquecido na terra, ele será confessado diante do Pai e diante dos anjos do Senhor. E por isso, exatamente por isso, vale a pena estarmos na presença de Deus. E aí nós temos um nome louvado e engrandecido pelo Senhor Jesus, porque Ele foi glorificado pelo Pai. E quando por muito Ele sentiu toda a questão de humildade, quando em muitas das vezes Ele dava glória ao Pai, algumas pessoas não entendiam. Mas lá em Filipenses 2, versículo 10 diz que ao nome de Jesus se dobrem os joelhos dos céus, da terra e debaixo da terra. Ou seja, Ele foi humilhado como um cordeiro ferido, mudo, levado ao matadouro, e depois de todos os sofrimentos e aflições, Ele teve um novo nome. Deixa eu te dizer, continue perseverando na presença do Senhor, porque daqui a pouco o teu nome será glorioso e será chamado pelo próprio Jesus. Amém, aleluia. Novo nome, uma nova identidade em Cristo, uma identidade celestial, algo que ninguém pode tirar de você, esperança que não pode sair do teu coração. Nós vemos aqui um segundo item: um corpo glorioso ou um corpo glorificado. Deus não quer te dar só um nome, Ele quer te dar um corpo de glória. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 14 ao 18, diz: pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Ele
quer te dar um corpo de glória. O apóstolo Paulo já dizia que carregava no seu corpo as marcas do Evangelho e as marcas do sofrimento. Escute, irmão, Deus conhece o teu coração. Deus conhece as marcas do teu sofrer. Deus sabe que muitas das vezes a tua caminhada tem sido pesada e angustiante, e muitas das vezes um jugo desigual, as situações adversas te fazem refletir os sofrimentos no corpo, traumas emocionais, situações difíceis, mas daqui um pouco mais, este corpo será transformado em um corpo glorioso. Nos diz as Sagradas Escrituras, não de um corpo destruído, não de um corpo esquecido, mas de um corpo transformado e revestido pelo poder do Espírito Santo. Será o incorruptível sobre o corruptível, sobre o mortal, e você caminhará com Cristo. Amém, aleluia. Todas as aflições vão embora, todos os temores do passado vão embora, todas as marcas de sofrimento irão embora, porque o seu corpo será um corpo glorioso, um corpo glorificado, um corpo cheio do poder e da graça de Deus. Quando eu falo de corpo glorioso, eu falo de transformação em todos os sentidos. Já foi falado aqui que será arrancado dos seus olhos toda lágrima, e quando falamos disso, nos lembramos de inúmeras pessoas que hoje dormem no Senhor, pessoas do qual tínhamos apreço, pessoas do qual eram próximas, e muitas das vezes a lágrima vem aos nossos corações, a saudade, a tristeza, mas diz-nos a palavra do Senhor, as Escrituras não deixam falhar quando dizem que nós teremos um grande reencontro. E na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, lá no versículo 16 diz: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Deixa eu te falar algo nesta noite. Ainda há esperança de reencontro, ainda há esperança de vitória, ainda há esperança de estarmos todos juntos no Senhor. Amém, aleluia. Corpo glorificado, uma nova identidade, uma nova vida com Deus. Se você está passando por provações, considere isso passageiro. Se você está vivendo os dias de maior aflição da sua vida, considere isso momentâneo. Saiba que tudo isso está te preparando para algo maior. E não tem ouro, não tem prata, não tem pedras preciosas, não tem nada que compre a tua entrada no reino celestial. E estar com Deus também é entender que a nossa caminhada muitas das vezes pode ser montanha-russa, 8,80, não tem problema. Realmente terá dias que você estará caído, abatido, precisando de oração, orientação, palavra, mas é assim que você deve caminhar. E vou te dizer uma coisa em nome de Jesus: não desista, continue perseverando no propósito de Deus, acreditando em Deus, no poder do Senhor, porque Deus tem vitória para ti, e a maior vitória é estar com o Senhor naquele grande dia. Amém, Jesus, aleluia. Falamos tanto de vitória muitas das vezes e falamos muito pouco do céu. E a grande realidade é que a maior vitória que nós podemos ter é um dia poder atravessar os portões celestiais e poder vencer este mundo. Aleluia! A maior vitória que podemos ter é poder olhar para o Senhor Jesus e dizer: valeu a pena, muito obrigado por esta tão grande salvação. Irmão, escute, nada pode ser comparado ao que Deus tem para mim, ao que Deus tem para você. Saiba de uma coisa: existem muitas pessoas vivendo os momentos que muitas das vezes nós olhamos dizendo assim: olha, existem pessoas que não têm mais oportunidade, nem esperança, nem chance. Alguns momentos você a vê firme, outros momentos você não vê esta pessoa firme. Mas uma coisa é certeza: o segredo da vitória está na perseverança. O segredo da vitória é caminhando. Há uma palavra que eu ouvi que soou muito forte no meu coração, e ela fala de perseverança. Eu sei que alguns de nós vamos chegar na eternidade se arrastando. Eu sei que alguns de nós vamos chegar na eternidade um dia bem, outro dia não tão bem. E eu te aconselho: persevera, caminha com o Senhor Jesus, caminha na presença de Deus. Os dias são difíceis, os dias são maus, e eu posso te garantir que não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Mas espera aí, eu não sei o momento que você está vivendo, é claro que não, mas te aconselho a caminhar. E se você disser que caiu,
ou que pecou, ou que está envergonhado, eu te aconselho a levantar sua cabeça, confiar no Senhor Jesus e caminhar mesmo assim. Porque aquele que livrou a tua alma, aquele que te salvou, aquele que te libertou, aquele que purificou a tua vida, é aquele que diz: se o mundo se envergonha, eu não me envergonho de você. Continua caminhando, continua perseverando, continua na minha presença. Aleluia. Porque nós, a nossa ótica humana, a nossa visão, nós vemos um julgamento, mas o que Deus vê para mim e para você são coisas eternas e maravilhosas. E como o sacrifício da cruz houve um preço muito caro, e foi o preço de sangue, Ele não quer que nenhum se perca. Nós, irmãos, temos o hábito de lançar fora. Nós temos o hábito de selecionar pessoas dentro do nosso próprio critério. Mas a grande realidade é que o sangue de Jesus não distingue raça, nem cor, nem credo, nada disso. O sangue de Jesus é suficiente para purificar todos aqueles que buscam pela sua presença. Textual da Bíblia Sagrada, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, preste atenção nessa palavra, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem um corpo glorioso para você. E uma das coisas mais gloriosas da parte do Senhor Jesus é Ele poder te chamar naquele dia com um corpo glorificado e te saudar porque você venceu. Porque você venceu as aflições, porque você venceu as provações. Irmão, não há problema nenhum em admitir fraquezas, não há problema nenhum em admitir dependência, não há problema nenhum em depender em certos momentos de orações ou de palavras. Isso é normal, aconteceram com grandes homens da história sagrada. Bíblia Sagrada, 66 livros, 40 autores, muitos deles passaram seus piores dias, parecendo estar longe do Senhor. Mas a grande realidade é que quando o coração desfalece, Deus sempre tem uma palavra de renovo, de poder, de vitória, de transformação, de mudança. Aleluia. E Deus te diz: não é tempo de pular o barco, não é tempo de abandonar, é tempo de permanecer. Mas eu tenho o último pingo de energia, de força. Você não está entendendo, irmão Josemar? Estou te entendendo, porque passamos por isso. Mas caminha com o Senhor Jesus, caminha na presença de Deus, persevera na vontade de Deus, porque Canaã é logo ali. Deus tem vitória para você. Aleluia. Corpo glorificado. E por último, nós temos um título glorioso, temos um corpo glorioso e temos um lugar glorioso. E na Bíblia você vai encontrar expressões como Nova Jerusalém, céu dos céus, paraíso de Deus, terceiro céu, Sião celeste, descanso eterno, morada do Altíssimo. E quando eu entendo essas expressões, eu também entendo que o nosso descanso não é aqui, que a nossa última morada não é aqui. Amém. Sabemos que estamos na dependência de Deus. Vivemos o dia acreditando que o amanhã está nas mãos do Senhor. Então preste atenção no que eu quero te dizer. Uma das maiores dificuldades que sofremos é sermos paralisados na presença de Deus. Infelizmente, se tratando da questão da perseverança, há um adversário muito poderoso, muito forte, que não quer que você caminhe até o fim, porque já sabemos muito bem que alguns começos foram frustrados. Então não é como começa e como termina. E eu espero que você continue perseverando até o fim na presença do Senhor, para ser galardoado pelo nosso Deus, porque Deus tem algo maravilhoso para você. E se você me perguntar, e eu vou finalizar aqui, o que é que Deus tem tão glorioso para mim? Eu fui na igreja A e disseram que Deus me deu um carro para me dar. Eu fui na igreja B e me disseram que Deus tem uma mansão e um montante de dinheiro. Eu fui na igreja C e me mandaram fazer um voto de 10 mil reais, dizendo que há esperança para a minha situação financeira. Eu posso dizer que o que Deus tem para ti nesta noite, para além de tudo isso, é o céu de glória. Aleluia. É a morada com Ele. Amém, É a nova Jerusalém celestial. Não te preocupe em construir tesouros aqui. O próprio Jesus falou:
Não te preocupe em amontoar riquezas aqui. Não te preocupe com as suas pretensões aqui. Não te preocupe em viver uma vida abundante aqui, porque você está aqui só de passagem. Teu lugar é com Deus, teu lugar é na presença de Deus, teu lugar é ao lado de Deus, teu lugar é no paraíso de Deus. Aleluia! E sabe por que Deus fala muitas vezes, irmãos? Eu vou concluir. Porque há tantos de nós que estamos fracos, abatidos espiritualmente. Irmão, que tema lindo, glorioso para este ano de 2026, evangelização. E às vezes não entendemos, irmão. Por favor, permita que o Espírito Santo toque o teu coração aqui nesta noite, saia com essa palavra. Às vezes nós não entendemos que o nosso irmão está do lado morrendo, sem uma palavra, e a gente quer ganhar o mundo, irmão. A gente quer ganhar as nações, e o teu irmão está ali sufocado a um passo de desistir. E é lamentável que algumas pessoas ainda acreditam que com palavras vão ajudar e acabam desprezando, matando. Está assim mesmo, nunca foi bom. Bom para quem, irmão? Lembre da graça de Deus, lembre do sangue de Jesus. Lembre de caminharmos todos juntos até o céu. Todos são preciosos, nós somos preciosos para Deus. E às vezes quando falamos de graça e de misericórdia, parecemos ser repetitivos. Parece que só tem essa palavra, graça, misericórdia. Mas é assim que tem que ser. Me pergunte quem é bom aqui, quem é melhor, quem é autossuficiente. Se você já não estava aqui, se não estava no céu. Me pergunte alguém tão bom, tão capacitado, que possa se destacar entre os outros aqui. Não, maior aqui é o Senhor Jesus. E Ele está olhando por todos nesta noite. E Ele tem misericórdia daqueles que se aproximam dEle, irmão. Sabe qual é o tempo para nós? Não é tempo de nos preocuparmos lá fora. Temos uma Itajaí praticamente 100% evangelizada. É tempo de olharmos para os nossos que estão caindo. É tempo de olharmos para os nossos que estão morrendo do nosso lado. É tempo de olharmos para os nossos que estão perecendo diante dos nossos olhos e mudarmos a nossa preocupação. E mudarmos o nosso foco. E se você conseguir fazer isso, você é mais do que vitorioso pelo poder do nome de Jesus. Irmão, sabe por que eu louvo a Deus? Houve momentos na nossa vida, na minha caminhada, por exemplo, que eu passei por muitas aflições, e é uma montanha russa terrível para continuarmos, para estarmos na presença do Senhor. E eu posso agradecer a Deus, porque muitas das vezes nós não estamos sozinhos. Pessoas de Deus nos trazem uma palavra. Está ali o irmão Francisco, que é vizinho nosso. Quantas das vezes o Senhor usou a vida do irmão Francisco para falar comigo e dizer: Josemar, não desista, Deus é contigo. Deus tem um projeto na tua vida. Irmão, preste atenção. Uma palavra da parte de Deus faz toda a diferença, irmão. Uma palavra vinda do Espírito Santo faz toda a diferença. Uma palavra que tem poder e autoridade, poder de levantar, poder de erguer, faz toda a diferença. Então, nesta noite, profetiza para o teu irmão Vitória, diga para ele: eu quero morar no céu contigo. Amém. Fala para ele, profetize bênção sobre a vida dele, diga para ele que será um privilégio e uma alegria estar no céu. Aleluia. Se coloque em pé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu sei que a caminhada é tão difícil de Já foi feita uma oração seguir. aqui. É tão bom estar sorrindo Pelas pessoas que quando não conhecem o Senhor, tudo. ou que não fazem questão de conhecer, mas preste atenção. Eu Eu quero fazer uma rápida oração aqui. E esta oração ela inclui aqueles que você sabe que estavam aqui e que não estão mais. A grande realidade é que nós temos uma igreja como a Congregação da Fazenda, uma igreja com muitos membros. Muitos poderiam estar aqui, não estão.
E nós temos diversos problemas